Mais uma vez, bem-vindos ao Estúdio Pro 21. Como já se viu na imagem, estamos com o Logic Pro 12.0.1 e estamos no nosso Mac Studio M1 Ultra com o sistema operativo Tahoe 26.3. Isto para saberem que o plugin que vamos ver trabalha em modo nativo nos novos computadores da Apple M1, M2, M3, M4 e os novos M5, bem como no último sistema operativo e no último Logic, ou até mesmo no Luna Pro 2, sem ser necessário usar o Rosetta 2. É sempre bom a gente saber qual é que são os plugins que a gente pode usar sem ter que usar esse sistema. Hoje em dia já quase todos estão nativos neste sistema, mas convém a gente sempre estar a par de como é que as coisas funcionam. Obviamente nós estamos a usar aqui o Logic Pro 12, mas quem tenha Cubase, Pro Tools, Live, etc, 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 também pode usar esse plugin. Mas primeiro vamos ver o que fizemos aqui. Portanto, fomos buscar aqui um Apple Loop de guitarra e depois usamos os novos players do Logic 12, principalmente o baixista sintetizado e o teclista de também sintetizadores e não já de pianos, e ele deu-nos aqui estas hipóteses e vamos ver como é que isto vai soar, só para já não estar a usar aqui a música de ninguém e ser fácil de ver como é que podemos trabalhar isto com o plugin que vamos ver a seguir. Vamos primeiro ouvir isto. Portanto, uma coisa simples: bateria, baixo, sintetizado, guitarra e sintetizador. Mas há aqui uma coisa que falta, e vocês já devem ter reparado, exatamente. Portanto, vamos definir aqui um bocadinho as panes, para isto não ficar tudo em cima umas das coisas das outras. Vamos pôr a guitarra um bocadinho mais para este lado, o sintetizador um bocadinho só para aqui, e vamos pôr isto tudo em stereo pan, pistas em pistas estéreo. Se a gente tiver em balanço, ele simplesmente vai estar a tirar som de um lado e não a fazer o estéreo em condições. Vamos ver agora como é que isto soa. Agora sim temos a música bem balanceada. Vamos então ao plugin de hoje. Vamos ver da Brainworks o BX Tone Box. Portanto, obviamente o nome já indica tudo. Nós temos aqui várias partes. Portanto, temos aqui um drift, um drive, um filter e um comp, um compressor, como vocês queiram. E tudo isto vai combinar para que a gente dê um jeitinho à música para ela soar de maneira diferente. Eu pus isto na pista Master, como vocês podem ver. Está aqui na pista Master, ou no Stereo Out, como vocês queiram, visto que o Logic tem sempre o Stereo Out e Master. Basicamente é a mesma coisa, mas depois temos aqui ainda mais um volume que a gente pode acrescentar ao Master. Vamos aqui ver um dos presets. Não vamos começar pelo Credits, porque isto vai dar cabo da música toda. Vamos ver aqui o A Lot of Glue e vamos ver agora a diferença que vai nos soar a música. Portanto, este preset é muito sutil, mas se nós pusermos aqui um bocadinho mais de intensidade, vamos ver. Portanto, é bastante sutil. Vamos pôr um preset que seja mais agressivo, como este.
também Sutil. Portanto, aqui no Aura Tape já notamos mais a diferença. Vamos ver. Portanto, mais uma vez foi ali um aumentozinho sutil, mas dá para notar a diferença que o Tonebox faz na pista master. A gente agora vamos passando os presets e vamos ver qual é que é o resultado. Vai aparecer aqui em cada, portanto, como podem ver, também podemos escolher o que quisermos pôr em cada parte. Portanto, podemos escolher e nós fazermos próprios as racks, entre aspas. Vamos ver como é que isto vai soar agora, conforme eu vou passando. O bad tape, nota-se logo o som atrás. Portanto, está-me logo aqui este noise de cassete. Portanto, como podemos ver, cada preset teve um efeito completamente diferente. Portanto, tivemos a usar nas racks filtros, noises, drives, equalização, compressão, etc. E, obviamente, nós podemos depois mudar isto tudo e fazer os nossos próprios presets para cada música. Atenção, como podem ter visto, logo eu disse aqui que pusemos isto na pista master. Obviamente isto pode ser usado em cada pista, portanto podemos ter pôr isto na pista da bateria, ou do baixo, ou da guitarra, ou até mesmo do sintetizador. E aí íamos buscar aquela parte que mais fosse interessante para esse instrumento. Isto foi só para vocês verem qual é que era a diferença da gente estar a usar o tone box completo, portanto usando as racks todas. Portanto, neste caso temos agora aqui dois filtros, um noise, um drive, aliás dois drives e mais outro filtro. E como podem ver temos ali fuzz, crossover, rádio, bandpass, low pass, e tudo isso pode fazer modificar o som da maneira que a gente procure para a produção que tivemos a fazer. Obviamente que se nós pusermos isto na pista master vai influenciar a música toda, como vocês tiveram a ver, mas também podemos às vezes só dar ali um pequeno toquezinho e buscar aquilo que procuramos. Por exemplo, imaginemos, portanto, vamos ver aqui mais alguns para, portanto estavam em 34, não temos muito mais, mas por exemplo aqui um Stereo Noise Live e vamos ver o que é que isto vai dar resultado. Como podem ver já temos aqui bastante noise, bastante barulho.
Portanto, aqui a parte da saturação de tape ou de fita, como vocês queiram, é muito boa. Podem ver que temos aqui um pequenino ruído lá atrás, dado pelo tape na drive, e temos ali um bocadinho de drift e o noise de cassete, e depois temos a compressão analog e o filter cá em baixo, a dar ali um bocadinho de high pass e dar ali um bocadinho de equalização. Ora, tudo isso faz com que nós tenhamos depois um som mais vintage ou um som mais processado, de maneira que não fique as coisas tão, digamos, na moda de computador, ou seja, tudo muito limpo. Portanto, se nós quisermos pôr um bocadinho de, vá, podemos dizer, não é noise que a gente quer dizer, mas podemos pôr sempre um bocadinho mais de saturação e fazer com que a pista fique um bocadinho mais suja, vá, entre aspas, para ter aquele som que antigamente estávamos habituados a ouvir em qualquer disco ou em qualquer cassete. E é sempre bom a gente poder ter esse tipo de som que contrasta um bocadinho com a parte fria que é feita hoje em dia nos computadores. Portanto, tudo o que seja para dar um bocadinho de som analógico é sempre bem-vindo e tirar um bocadinho do digital. Vamos lá ver aqui mais um outro preço. Vamos ver aqui o Tape Heads. Portanto, podemos fazer o que quisermos com este tipo de processamento na parte final da música e, claro, eu apesar de não ter feito, podíamos ter feito isto em cada pista, obviamente, e se calhar pôr uma coisa mais suja, vai, entre aspas, por exemplo, no baixo e deixar o resto mais limpo, ou etc., fazer ao contrário. Seja como for, a Brainworks aqui com a Tonebox está-nos a dar uma hipótese de nós trabalharmos com vários tipos de efeitos para obter um resultado de som mais saturado, de um som menos digital e mais quente. Obviamente, os exemplos que eu dei foram apenas os presets, mas nós podíamos ter feito isto um a um e trabalhar isto de maneira a que a gente pusesse a música com o sabor analógico que quiséssemos, obviamente. Como podem ver, temos aqui o limitador, todos isto são compressores, limiter, um analog, o digital, outro analog e depois um buzz no fim, em que nós podemos, obviamente, como podem ver, mudar tudo isto e trabalharmos a música à nossa maneira. Portanto, o Tonebox é mesmo isto, é estarmos a usar uma multidão de racks para modificar o som e deixar de ser tão frio ou digital para ser um bocadinho mais quente e analógico. É sempre bom nós termos alguma diversidade e termos mais, digamos, instrumentos tocados como deve ser, mas podemos sempre pôr ali aquela distorçãozinha que era muito habitual quando se gravava as coisas em fita. Se vocês bem se lembram, o pessoal mais antigo, se calhar como eu, lembra-se quando nós começámos a gravar, gravámos para aquelas fitas grandes, depois começaram a aparecer aqueles porta-estúdios para a fita de cassete normal e tínhamos sempre ali um bocadinho de saturação, que depois até tínhamos que usar o Dolby para tirar ali o ruído, era uma coisa diferente. Obviamente, isso depois requeria que nós tivéssemos de trabalhar muito o som para ter uma gravação em condições. Hoje em dia é ao contrário, é tudo muito digital e nós queremos reverter à situação antiga. Obviamente, também não exagerar, como viemos ali alguns presets em que o ruído era demais e acabava um bocadinho com a música, mas um bocadinho fica sempre bem. E sem dúvida que aqui o Tonebox da BX ou da Brainworks dá-nos essa hipótese de trabalhar as nossas músicas à nossa vontade. Portanto, espero que tenham gostado desta pequena sugestão, deste pedacinho aqui connosco. Portanto, até à próxima.